A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a Livraria do Povo de Deus, que agora está ali ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belenzinho, a livraria onde você compra bíblias, comentários bíblicos, livros, revistas, todo o material para o seu crescimento espiritual. Ali no templo também da Assembleia de Deus, no térreo, você tem ali a livraria da associação. Procure ali o pastor Silas, também tem livros, bíblias, revistas, todo o material também para o seu crescimento espiritual. E tem a Provix, a livraria online do pastor Fernando, nosso parceiro, nosso amigo, que você comprando e consumindo na Provix, comprando seus livros e bíblias com o pastor Fernando, você estará contribuindo com este nosso canal, com este nosso projeto. A revista de jovens, no primeiro trimestre de 2023, está tratando sobre separados para Deus, falando de santificação. O pastor Natalino das Neves é o comentarista desta lição. Mais algumas rápidas informações. Já deixe o seu gostei, ele é muito importante para nós. Se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Inclusive, incentive essas pessoas a se inscreverem no nosso canal para nos ajudar no crescimento desta obra. Ajude-nos a fazer esta obra, incentivando outras pessoas a se inscreverem. Se você perdeu alguma aula, aqui embaixo tem uma playlist. Assista às videoaulas. Se você também, aqui embaixo tem o nosso Pix, o nosso número de telefone. Se você quiser ser nosso parceiro, se você quiser investir todo mês nesse projeto, com oferta, com voto, com algum valor, será muito bem-vindo. Eu, pastor Fernando e toda a nossa equipe, nós já estamos orando por você. Faça isso se você sentir no seu coração. Também, se você quiser receber os áudios que eu envio nos meus grupos de transmissões diária, são 365 dias por dia, eu envio esses áudios. É uma reflexão bíblica de 2 minutos e meio, com mais uma oração de 30 segundos, que eu envio toda manhã. Se você quiser receber também, clique aqui nesse número aí embaixo, o número do WhatsApp, nos adicione, mande seu nome e o seu contato, e você vai passar também a receber esses áudios para edificação espiritual. Não se esqueça, deixa aqui o seu comentário, diga um amém, um bom dia, uma paz do Senhor, tá? Vai ser muito bom saber que você está vivo e participando conosco. Não se esqueça, eu e o pastor Fernando também aceitamos convites para ministrar a palavra aí na sua igreja, na sua cidade. Entre em contato conosco ou pelo número do celular, ou nos mande uma mensagem pelo WhatsApp, ou nos manda uma mensagem no e-mail albrunol, com 2 L's no final, @yahoo.com.br, e será um prazer nós atendermos o seu trabalho aí na sua igreja. Vamos à lição número 5, 29 de janeiro de 2023. O tema é Libertos para viver em santidade. O texto principal: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 aos Tessalonicenses 4 e 7, o resumo da lição: o cristão foi resgatado por um bom preço, o sangue de Cristo, para que viva em santidade até a vinda de Jesus Cristo. Os objetivos dessa lição: primeiro, apresentar o contexto da primeira carta de Pedro. Segundo, conscientizar de que a santidade recebida na justificação precisa ser mantida, tá?
E terceiro objetivo, compreender que o cristão foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo para viver em santidade. O texto bíblico está em 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 21. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Na introdução, para refletir sobre a temática desta lição, faremos uma breve análise da primeira carta de Pedro, cujos destinatários são convidados a ser santos, assim como Deus é santo. A manutenção da santidade recebida na justificação e regeneração é exigida, pois para isso o cristão foi salvo. O preço do resgate para a sua liberdade somente será eficaz enquanto viver em santidade. Então, o preço que foi pago só terá valor enquanto o cristão se mantiver em santidade. Primeiro, o contexto da primeira carta de Pedro. Os destinatários da primeira carta eram pessoas, na sua maioria, estrangeiras, chamadas gentios, e sem permissão para participar da vida pública, sem permissão para possuir terras e sem permissão para receber herança. Grande parte era composta de judeus da diáspora, espalhadas pelo mundo, escolhidos como povo exclusivo, segundo a presciência de Deus Pai. Então, esses judeus aqui, eles estavam espalhados pelo mundo, perderam terras, família, herança, perderam tudo. E agora, diz Pedro que eles foram escolhidos como povo exclusivo segundo a presciência de Deus, segundo a presciência de Deus Pai. Tá? Segundo, várias perseguições. Eles enfrentavam 3 tipos de perseguições, os convertidos a Cristo. Primeiro, pelos romanos, que os consideravam como um povo desprezível, supersticioso e pervertedor da moral e da ordem romana. Agora veja, Roma vivia perdidamente na imoralidade e considerava esse povo aqui corrupto. Letra B, eram perseguidos pelos judeus, que perseguiam os cristãos por motivos religiosos e políticos. Os judeus, em algumas situações, para manterem a boa relação de poder e
política com os romanos, denunciava os cristãos às autoridades romanas. Atos 13 e Atos 14 fala sobre isso. Então os judeus queriam ficar em paz, queriam ficar bem com os romanos, e aí eles denunciavam os cristãos. E terceiro, pela própria população local, quer por motivos sociais, grande maioria eles eram pobres, ou pela diferença de práticas religiosas e políticas, eles pensavam diferente. Agora eles eram cristãos, eles seguiam o caminho. Tá? Eles, em termos de política, eles não eram contra Roma, eles oravam pelos romanos, pelos inimigos. Um povo, então, desprezado. Os cristãos, os novos cristãos, eram desprezados pela sociedade e considerado como a escória. Todavia, foi esse povo que Deus escolheu para ser seu povo exclusivo, um povo santo. A igreja de Cristo é composta de um povo separado, um povo santo. É isso aqui. Mas aí tinha, naquela época, como ainda hoje tem, perseguido pelos romanos, perseguido pelos judeus, perseguidos pelos seus compatriotas, perseguidos pelos religiosos da época. E nós não somos diferentes. Tá? Segundo, então, os destinatários da primeira carta, as várias perseguições e agora o sofrimento desse povo. O problema do sofrimento é o tema central dessa epístola do apóstolo Paulo. A carta, ou a epístola, tem o propósito de encorajar os destinatários a manterem sua fé, mesmo diante das adversidades e perseguições. Então foi escrita para incentivá-los a se manterem corajosos e firmes na fé. Viver a situação deles e seguir as orientações bíblicas não é tão simples assim. Exige muita disciplina e fé. No entanto, o autor afirma que o sofrimento por causa da justiça, 1 Pedro 3,14, é a vontade e o projeto de Deus para aquela comunidade cristã, 1 Pedro 2,15, e motivo de alegria, a exemplo de Pedro e de Jesus, que também foram perseguidos e mortos porque seguiam a vontade e o projeto de Deus. Então, está incentivando que eles continuem servindo a Deus mesmo diante da perseguição, diante do sofrimento. Era comum aos cristãos, naquela época, serem caluniados injustamente. E o principal motivo para as calúnias era o estilo de vida separado da sociedade que eles tinham. 1 Pedro 4, 3 e 4. Então eles não se misturavam. E isso era motivo de revolta e perseguição, né? Que causava inimizade, inveja. E aí os invejosos levantavam calúnias. Todavia o autor coloca uma esperança na vida da igreja, pois afirma que o julgamento daqueles que não obedecessem ao evangelho de Deus seria terrível. Aqueles que não estavam obedecendo o evangelho, o castigo deles estava chegando muito rápido. Dessa forma, então, cria-se a expectativa de que a libertação estava a caminho, que a perseguição estava chegando ao fim. Ser um povo alegre em meio a tantas adversidades, como era o caso deles, somente é possível a pessoas que experimentam uma vida de santidade e de grande intimidade com Deus, como eram os destinatários dessa carta de Pedro. Tá? Eles viviam uma vida de santidade, uma vida separada do pecado, uma vida separada do mundo, uma vida de obediência e intimidade com Deus. Vamos pensar, por que será que enfrentamos tantas perseguições em nosso dia a dia? Você já parou para pensar como você é perseguido
no seu dia a dia, nos lugares onde você está? Aí ele coloca aqui um ponto importante. Jesus não prometeu que seus discípulos teriam uma vida fácil, mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Não importa as perseguições que você esteja passando, importa sim que Jesus esteja com você, te ajudando a passar pela prova, pelas lutas e perseguições. Isso é que é o importante. Número 2, a santificação recebida na justificação deve ser mantida. Uma santidade que traz esperança. Vamos entender isso aqui. O texto que estamos estudando, 1 Pedro capítulo 1, do 13 ao 21, faz parte de uma seção maior que fala sobre o novo status do cristão e suas consequências. Então, onde o cristão agora está? E por ele estar nesse lugar, o que vai acontecer? Quais são as consequências? Esta seção, então, é construída por uma sequência de indicativos e imperativos, ordens, indicações, ordens que são dadas, sendo que os primeiros servem como fundamentação para os imperativos. Então, para cumprir as ordens, é necessário seguir as indicativas que o apóstolo estava dando aqui nesse capítulo. Então, após a indicação das bênçãos da salvação e o louvor prestado a Deus pela sua bondade e misericórdia em conceder sua graça, vemos os imperativos que alertam para o desenvolvimento de uma santidade contínua e progressiva. Então, esses imperativos vão nos levar progressivamente no desenvolvimento, da santidade, que liberta, essa santidade liberta o cristão da antiga vida de escravidão do pecado. Então, são esses imperativos, essas ordens que vão sendo cumpridas, tá? Que vai libertar o cristão do antigo eu, do antigo homem, da velha natureza, tá? Da escravidão do pecado. É somente com esta obediência que a libertação vai se concretizando. Então, a justificação e a regeneração, que são acompanhadas da santificação inicial, nós já estudamos isso em aulas anteriores. Se você perdeu, clique aqui embaixo, na playlist, assista as aulas anteriores. Então, você, quando aceita Cristo, você é justificado, você é regenerado, você é santificado imediatamente. Tá? Essa é a chamada santificação inicial. Acontece para Deus, acontece tudo ao mesmo tempo na minha e na sua vida. Tá? E esses fatos, justificação, santificação inicial, regeneração, devem levar o cristão salvo a uma conduta progressiva, uma conduta santa, contínua e progressiva. Então você tem que começar, a ter uma conduta santa, uma vida, uma conduta contínua e progressiva de santidade. Esta é a santidade que liberta da vã maneira de viver e conduz à redenção definitiva, ou seja, a santificação final. Então nós temos uma santificação inicial, uma santificação contínua e progressiva, e tem a santificação final, que nós chamamos de glorificação, quando então entraremos na eternidade com Deus. Você perdeu essa aula? Não brinca, não. Vai lá na playlist, rapaz, assiste a primeira e a segunda aula e depois volta para continuar aqui. Vai ser muito bom, tá? Então, essa santidade, ela traz esperança. Tá? É essa santidade que mantém o crente firme na rocha durante a perseguição. Número 2, Deus é santo. Versículos 15 e 16. O intelecto limitado do ser humano, nosso intelecto, não consegue entender a santidade de Deus na sua plenitude.
A nossa mente foi corrompida pelo pecado. Tá? Então, nós não temos, com essa mente, entender plenamente a santidade de Deus, pois esse entendimento transcende tudo o que lhe é possível conhecer e compreender. O nosso HD, ele está com vírus, ele está contaminado. Então não dá para conhecer e compreender plenamente a santidade de Deus. Dessa forma, então, a compreensão possível ao ser humano foi sendo revelada ao longo da história por meio da palavra de Deus, registrada na Bíblia Sagrada, tá? Sendo esta a maior revelação por meio do seu próprio Filho encarnado, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Assim, a melhor forma de entender a santidade de Deus é observando a vida e a obra de Jesus. É só dessa maneira que nós vamos entender a santidade e a santificação em Deus. Segundo parágrafo, do tópico 2, do subtópico 2. A santidade faz parte da essência de Deus, de forma que o distingue totalmente da criação no sentido de perfeição. Então, o nosso Deus, ele é santo, ele é totalmente perfeito. Todavia, essa distinção em relação à criação, devido à sua transcendência, ele está muito acima da nossa compreensão, não o torna, apesar disso, dele ser transcendente, isso não o torna inacessível. Não, pelo contrário, pois ele também é imanente, ou seja, mesmo sendo santo, na plenitude do termo, se comunica com as suas criaturas por amor e por misericórdia. Então Deus, ele está presente no nosso meio, na nossa vida. Ele é onipresente, ele é imanente, tá? Por causa do seu amor e por causa da sua misericórdia. Por isso, né, convida-as para também ser, Deus nos convida para sermos também separados, para buscarmos uma vida santa, uma pureza de uma vida santa, fazendo a diferença na sociedade. Então nós somos convidados por Deus a sermos santos, como ele é santo. Lógico que se ele é um Deus transcendente, totalmente santo, totalmente perfeito, ser santo como ele é santo não significa ser 100% como ele é, porque nós somos contaminados pelo pecado. Isso é praticamente, neste plano humano, isso é praticamente impossível. Mas devemos sim buscar a santificação em Deus. E ele, pelo seu Espírito Santo, nos ajudará a sermos o mais santo que nós pudermos alcançar nesta terra. Número 3, terceiro subtópico aqui. Deus é o único juiz justo e imparcial. A santidade de Deus está diretamente relacionada com a sua própria justiça, em que ele é o único juiz que julga de forma plenamente justa e julgará todos os seres humanos. Então Deus, ele é totalmente justo. E a sua santidade é o outro lado da moeda, a justiça. Ele é totalmente justo. Por isso que ele teve que enviar o seu Filho a esta terra para cumprir a justiça do Pai. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi para cumprir a justiça de Deus, a santidade de Deus. O julgamento de Deus tem a garantia da justiça plena, porque será de acordo com o seu padrão de santidade. Mateus 7, 21 a 23. Tem que ser segundo o padrão de santidade de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a sua palavra. Deus conhece todas as coisas, inclusive as intenções e motivações
de cada pessoa. Por isso ele pode tomar decisões justas e imparciais. Porque não é só aquilo que o ser humano faz, mas é por que ele o faz. Qual foi a motivação? E aí Deus, ele conhece. E é através desse conhecimento que ele tratará e julgará cada pessoa. O julgamento de Deus não tem somente o sentido escatológico, ou seja, o final das últimas coisas. Não. Ele constantemente, por meio do Espírito Santo e por meio da sua palavra, ele esquadrinha o coração do ser humano para que haja consciência dos pecados cometidos, com vistas ao arrependimento. Então ele traz isso à tona para que a pessoa possa se arrepender, com vistas à mudança de comportamento, para que a pessoa possa mudar o seu comportamento, possa se arrepender e mudar a sua rota, e também com o objetivo de crescimento da vida em santidade, para que a pessoa possa ter a santificação progressiva que lhe é necessária para chegar à santificação plena, que é a glorificação, como falamos alguns minutinhos atrás. Agora pense, Deus sabe e conhece as intenções do coração do homem. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Ponto importante, Deus é o único que pode julgar as pessoas, pois somente ele conhece verdadeiramente as intenções do coração. Por isso que ele é o justo juiz. É por isso que ele é o supremo juiz. Que ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Vamos adiante para terminar o terceiro tópico. Você está pronto? Então, como diz a menina lá. Então vamos. O preço do resgate pela liberdade em Cristo. O fundamento para a liberdade é o resgate. Vamos entender isso daí. Esse processo de resgate de alguém que não tinha liberdade era muito comum na época da escrita dos livros bíblicos. Nós já falamos um pouquinho no tópico primeiro sobre a perseguição que esse povo que seguia a Cristo sofria dos judeus, sofria dos romanos, sofria dos seus compatriotas, tá? Então, eles viviam meio que aprisionados, né? A escravidão e a servidão eram práticas comuns, havendo várias formas para uma pessoa se tornar um escravo. Então lá, a escravidão daquela época não é igual hoje, dos nossos tempos modernos, de 500 anos para cá. Não, a escravidão naquela época era de todos os povos, de todas as cores, de todas as etnias e etc e tal. O escravo ficava submetido ao controle de outra pessoa e não tinha nenhuma liberdade para fazer uso de sua vontade ou tomar uma decisão. O escravo naquela época ele nem era considerado um ser humano no seu sentido pleno, ele era considerado um objeto que era comprado na feira. Tá? É mais ou menos assim. Quem decidia por ele era o seu dono. Era quem pagou por ele. Isso ocorria porque o escravo não possuía recursos adequados para comprar sua liberdade, o que seria possível somente mediante a intervenção de um terceiro por meio do pagamento do resgate. Então, outra pessoa deveria comprar, resgatá-lo e comprar a sua liberdade. No Novo Testamento, então, esse fato é comparado com a posição do ser humano sem Deus, a pessoa que não tem Deus na sua vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A grande novidade do Evangelho, então, é a apresentação de Cristo, conforme eu falei um pouquinho atrás, tá? Como o único que teria condições de pagar pelo resgate de toda a humanidade. Não com coisas corruptíveis, mas com o seu sangue vertido
na cruz. Somente pelo sangue de Jesus é que um ser humano pode ser resgatado da escravidão. Os destinatários, então, da carta que Pedro escreve, não tinham recursos para comprar sua liberdade e ninguém para defendê-los nos tribunais romanos, mas no tribunal de Deus eles tinham um sublime advogado, que era Jesus Cristo, o que fora crucificado, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e depois de 40 dias ele subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. Este é o único e perfeito advogado que a humanidade tem, tá? Porque ele pagou o nosso resgate. Olha que coisa linda, como diz o professor Isaías, dá até vontade de dar glória a Deus. Eu não sei você aí se já deu o seu glória a Deus. Aproveita para glorificar a Deus por uma coisa tão maravilhosa. Subtópico 2, já estamos terminando. O cristão é resgatado para ser livre. 1 Pedro 1:20. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo escreveu João capítulo 1:29, surge na plenitude dos tempos, há 2000 anos atrás, no momento exato planejado por Deus, o tempo de Deus Pai. O cristão é redimido por meio do sacrifício de Cristo. Para quê? Para uma vida de santidade que liberta da escravidão do pecado. Conforme eu disse alguns momentos atrás, a justificação, a regeneração e a santificação ocorre aos olhos de Deus ao mesmo tempo, tá? Mas o ser humano, o cristão que aceitou a Cristo, ele precisa manter uma vida de pureza, de santidade, para que haja a libertação da escravidão do pecado. Todavia, a liberdade que Cristo nos dá não é para fazermos o que quisermos, mas para viver uma vida genuinamente cristã, como parte da nova natureza. A nossa liberdade não é que a gente é livre para fazer o que quiser, não. É para a gente fazer a vontade de Deus, é para a gente cumprir, a gente é livre para cumprir os mandamentos do nosso Deus. Então, Paulo exortou os cristãos da igreja da Galácia por desprezarem o sacrifício de Cristo e eles estavam confundindo a justificação com a santificação contínua e progressiva. Eles estavam confiando nas obras de justiça, o que Paulo chama de outro evangelho. Eles estavam fazendo as suas próprias obras para poder ganhar a salvação, sendo que ninguém tem que fazer nada para ganhar a salvação, porque Cristo já morreu por toda a humanidade. Cristo já ganhou na cruz do Calvário a nossa salvação, tá? A nova vida, então, do regenerado o conduz na caminhada da santidade. A liberdade em Cristo Jesus nos leva a viver uma caminhada de santidade. O plano de Deus é tornar as pessoas íntegras e santas pelo seu amor. Então, viver em santidade, viver em integridade é uma demonstração de amor ao nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Número 3, subtópico número 3, a libertação plena se dará somente com a glorificação, conforme já disse no tópico anterior. A vida em santidade, além da gratidão, que eu acabei de falar, é movida pela fé e pela esperança. Fé e esperança. O autor aponta para a ressurreição de Cristo e sua glorificação, à direita do Pai, o pleno descanso eterno com Deus após uma vida de santidade, no caso de Cristo, e a nossa também, se vivemos em santidade, nós vamos ter uma vida eterna com Deus. A graça tem muito a oferecer.
o tempo da graça, ele é eterno, portanto, infinitamente maior do que o da escravidão do pecado e morte espiritual. Então, o período da graça, ele é eterno. A participação na morte, justificação e na ressurreição de Cristo, glorificação, nos faz passar da morte para a vida. Eu e você, nós estamos agora vivendo. Antes nós estávamos mortos, agora nós estamos vivos em Cristo Jesus. Uma vez então justificado e participante do processo de santificação, o cristão já está no caminho da vida eterna com Deus. Nós estamos já vivendo a eternidade com Deus. Por isso, a insistência de Pedro em exortar aquele povo sofrido a fim de manter a santidade adquirida na sua justificação e regeneração, com liberdade em Cristo, reconhecendo o valor do resgate de suas almas. Pense, você já está no caminho da vida eterna? Você já se perguntou isso? Aqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo estão livres da condenação do pecado. Aqui nós finalizamos então a lição número 5, 29 de janeiro de 2023, libertos para viver em santidade. Nós estamos livres para viver em santidade em Cristo Jesus. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, dê o seu like aí, faça os seus comentários. Deus te abençoe e te guarde, e a toda a sua família. E até a próxima, se Deus quiser.